E se eu te dissesse que há um momento em que Deus simplesmente fecha a porta e não há mais volta? Você pode estar vivendo agora mesmo como se sempre tivesse tempo para se arrepender. Mas e se esse tempo já estivesse acabando? Muitas pessoas acreditam que Deus sempre estará de braços abertos, independentemente do que façam. Elas vivem como se pudessem deixar para depois, como se houvesse um aviso prévio antes do juízo. Mas será que isso é verdade? A Bíblia nos dá respostas claras sobre o assunto, e o que vamos revelar hoje pode mudar a sua visão sobre a sua própria vida espiritual. Afinal, existe um limite para o perdão de Deus? Existe um ponto sem retorno em que não há mais chance de salvação? O pecado imperdoável é real? O que acontece com aqueles que rejeitam a Deus, zombam da fé e escolhem um caminho longe da verdade? Neste vídeo, vamos mergulhar fundo nas Escrituras para entender essa questão. Vamos falar sobre passagens bíblicas que mencionam o pecado imperdoável e relatar casos reais de pessoas que se afastaram da fé e nunca mais conseguiram voltar. Mais do que isso, vamos responder à grande pergunta: você ainda tem chance ou Deus já fechou a porta para você? Fique comigo até o final, porque o que você vai descobrir hoje pode ser o alerta que você precisa para mudar o rumo da sua vida espiritual antes que seja tarde demais. Muitas pessoas acreditam que Deus sempre perdoará qualquer erro, desde que haja arrependimento. Mas será que existe um pecado tão grave que não pode ser perdoado? A Bíblia nos alerta sobre isso de forma clara. Em Hebreus 6, 4, 6, encontramos uma passagem que causa grande preocupação. É impossível que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tiveram parte no Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir e caíram, sejam reconduzidos ao arrependimento. Essa passagem nos fala sobre pessoas que conheceram a verdade, tiveram experiências espirituais profundas, mas, ainda assim, escolheram rejeitar a Deus. Segundo o texto, é impossível trazê-las de volta ao arrependimento. Mas o que isso significa? Jesus também falou sobre um pecado que jamais será perdoado. Em Mateus 12, 31 e 32 ele disse: por isso eu lhes digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém disser uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem nesta era, nem na era que há de vir. Aqui, Jesus nos ensina que há um pecado imperdoável, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas o que significa blasfemar contra o Espírito? De acordo com teólogos e estudiosos, esse pecado envolve uma rejeição contínua e deliberada da atuação de Deus. É quando alguém, mesmo tendo plena consciência da verdade, decide endurecer o coração e rejeitar completamente o Espírito Santo. Isso acontece quando uma pessoa já não sente mais nenhum desejo de arrependimento, quando sua consciência se torna cauterizada e insensível para as coisas de Deus. Mas será que isso acontece com qualquer um? Ou há sinais que mostram quando uma pessoa já ultrapassou esse limite? A Bíblia nos dá mais indícios disso em Romanos 1:28, onde Paulo escreve: além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem o que não deviam. Esse é um dos maiores perigos da vida espiritual, quando alguém rejeita Deus por tanto tempo, que chega ao ponto de não sentir mais nada. A pessoa se afasta de tal maneira que Deus a entrega ao próprio erro. Isso nos leva a uma pergunta assustadora: será que existem pessoas que já não podem mais voltar? Nos próximos minutos, veremos relatos de indivíduos que se afastaram completamente da fé e nunca mais conseguiram retornar. Casos que podem servir de alerta para qualquer um que acredita que sempre terá tempo para se arrepender. Pessoas que se afastaram e nunca voltaram. A ideia de que Deus pode fechar a porta para alguém parece assustadora, mas será que isso realmente acontece? Há pessoas que já passaram desse ponto sem retorno.
para entender melhor, vamos analisar alguns casos de indivíduos que abandonaram a fé e, por mais que tentassem, nunca mais conseguiram voltar. 1. O teólogo que perdeu a fé e nunca mais retornou. Um caso famoso é o de Charles Templeton. Ele foi um evangelista renomado, pregava ao lado de Billy Graham e era considerado uma das maiores promessas do cristianismo. No entanto, com o tempo, começou a questionar a fé e, por fim, rejeitou Deus completamente, tornando-se ateu. Templeton chegou ao fim da vida sentindo um vazio profundo, mas admitiu que não conseguia mais acreditar. Seu coração estava endurecido. Ele sabia da verdade, viveu experiências espirituais poderosas, mas escolheu rejeitar tudo isso. 2. O pastor que abandonou a fé e passou a perseguir cristãos. Outro caso é o de um pastor que, após anos de ministério, se afastou da fé, negou tudo o que pregou e passou a perseguir ativamente os cristãos. Em suas próprias palavras, ele dizia que não sentia mais nenhum arrependimento ou desejo de voltar, mesmo sabendo que estava indo contra tudo o que um dia ensinou. Isso nos lembra de Hebreus 10, 26, 27. Se continuarmos a pecar deliberadamente depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas apenas uma terrível expectativa de juízo. Esses exemplos são um alerta para todos nós. Será que essas pessoas chegaram ao ponto onde não há mais retorno? Será que existe um momento em que o coração humano se torna tão endurecido que não pode mais ser quebrantado? E o mais importante, como evitar que isso aconteça conosco? No próximo capítulo, falaremos sobre os sinais que mostram que alguém pode estar brincando com a própria salvação sem perceber. Os sinais de um coração endurecido. Como saber se você está em perigo? Se há um limite para o perdão divino? Como podemos identificar quando alguém está se aproximando desse ponto sem retorno? A Bíblia nos dá sinais claros de um coração endurecido. Esses sinais servem como um alerta para aqueles que estão brincando com sua própria salvação sem perceber. 1. Falta de sensibilidade ao pecado. Um dos primeiros sinais de um coração endurecido é a perda da sensibilidade ao pecado. O que antes causava arrependimento e temor, agora se torna algo normal, aceitável e até justificável. A Bíblia alerta sobre isso em Efésios 4, 18, 19. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Se uma pessoa começa a justificar seus pecados, acreditando que Deus sempre entenderá e perdoará, sem qualquer arrependimento genuíno, esse é um sinal perigoso. 2. Desprezo pela palavra de Deus. Outro sinal é quando a leitura da Bíblia e a busca por Deus deixam de ser uma prioridade. Antes, a pessoa sentia sede espiritual, mas agora, a palavra já não faz mais sentido e a oração se torna apenas um ritual vazio. A falta de interesse por Deus é um sinal claro de que o coração está se afastando. 3. Rebeldia contra a verdade. Um coração endurecido não apenas se afasta da verdade, mas começa a lutar contra ela. Essas pessoas não querem mais ouvir a correção, rejeitam conselhos e até ridicularizam quem tenta alertá-las. Provérbios 29, 1 nos avisa: o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente sem que haja cura. Esse tipo de atitude é um perigo real. Quanto mais uma pessoa resiste à voz de Deus, mais difícil se torna ouvi-la novamente. 4. Indiferença espiritual. Talvez o sinal mais assustador seja a completa indiferença espiritual. Não há mais temor, não há mais convicção de pecado e nada mais incomoda. A pessoa sente que pode viver como quiser sem qualquer consequência. Isso nos lembra do aviso de Romanos 1:28. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus,
Ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Se alguém chega a esse ponto, o risco de ter a porta fechada para sempre é real. Mas ainda há esperança? Existe um caminho de volta para quem sente que está se afastando? No próximo capítulo, vamos explorar como evitar esse destino e o que a Bíblia ensina sobre o verdadeiro arrependimento. Existe esperança? Como voltar antes que seja tarde? Se você sente que seu coração está esfriando, que sua vida espiritual já não é mais a mesma, ou que tem ignorado os alertas de Deus, então ainda há esperança. O simples fato de estar preocupado com isso já mostra que seu coração não está completamente endurecido. Mas como voltar para Deus antes que seja tarde demais? 1. O primeiro passo. Reconhecer a necessidade de arrependimento. O maior perigo de um coração endurecido é a cegueira espiritual. Muitas pessoas acreditam que estão bem, mesmo quando estão longe de Deus. O primeiro passo para voltar é reconhecer a própria condição. Jesus contou a parábola do filho pródigo, Lucas 15, 11 e 32, justamente para mostrar que sempre há um caminho de volta. O filho só encontrou redenção quando reconheceu que estava perdido. Caindo em si, ele disse: "Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Vou voltar para meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra o céu e contra ti." Se você percebe que está distante, não ignore esse sentimento. Ele pode ser a última chance que Deus está te dando. 2. Quebrantamento genuíno. Não basta apenas sentir remorso. Muitas pessoas confundem remorso com arrependimento. O remorso é apenas um sentimento de culpa, mas o verdadeiro arrependimento envolve mudança de atitude. A Bíblia nos mostra dois exemplos opostos: Pedro e Judas. Ambos pecaram contra Jesus. Pedro negou Cristo 3 vezes, mas chorou amargamente e voltou para Deus. Judas, por outro lado, sentiu remorso, mas não buscou o perdão. 2 Coríntios 7:10 nos ensina a diferença entre os dois. A tristeza segundo Deus produz um arrependimento que leva à salvação e não ao remorso. Mas a tristeza segundo o mundo produz morte. Se há arrependimento verdadeiro, ainda há tempo para voltar. 3. Buscar a Deus com urgência. A Bíblia deixa claro que não podemos tratar nossa vida espiritual com indiferença. O momento de voltar é agora. Isaías 55, 6, 7 nos adverte: Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele perdoará de bom grado. Se você sente que precisa se reconciliar com Deus, não adie. Quanto mais tempo passa, mais difícil se torna. 4. Rodear-se das pessoas certas. Se afastar de Deus geralmente acontece de forma sutil, e um dos principais fatores é a influência errada. Para voltar, é essencial buscar apoio de irmãos na fé, retornar à comunhão e reconstruir sua caminhada com Cristo. Hebreus 10, 25 nos incentiva a não abandonarmos a comunhão. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros. Se você sente que está se afastando, o momento de voltar é agora. Deus ainda não fechou a porta para você, mas não brinque com sua eternidade. No próximo capítulo, falaremos sobre o perigo de ignorar esse chamado e as consequências de um coração endurecido. Se há um chamado de Deus para o arrependimento, por que tantas pessoas o ignoram? O perigo de rejeitar esse chamado é maior do que muitos imaginam. O tempo da graça não é infinito, e um coração endurecido pode levar alguém a um ponto sem retorno. 1. O exemplo de Faraó, quando o coração se torna irrecuperável. Na história do Êxodo,
Vemos um exemplo clássico de um coração endurecido. Deus enviou Moisés para libertar o povo de Israel, mas Faraó resistiu repetidamente. Cada vez que ele ignorava os sinais de Deus, seu coração se tornava ainda mais endurecido. Chegou ao ponto em que não havia mais volta. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, e este não quis deixá-los ir. Êxodo 10, 27. Faraó teve muitas chances, mas as desperdiçou. Quantas vezes Deus já falou com você e você ignorou? A parábola das 10 virgens. Quando a porta se fecha para sempre. Em Mateus 25, 13, Jesus conta a parábola das 10 virgens. 5 delas estavam preparadas para a chegada do noivo, mas as outras 5 foram negligentes. Quando perceberam que não estavam prontas, tentaram entrar, mas já era tarde demais. Depois vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Não as conheço. Essa parábola é um alerta claro. Haverá um momento em que a porta da graça se fechará. 3. O silêncio de Deus. Quando ele para de chamar. Um dos maiores perigos de ignorar a voz de Deus é que chega um momento em que ele para de chamar. Provérbios 1, 24, 28. É um dos textos mais assustadores da Bíblia. Visto que clamei, mas vocês não quiseram ouvir, estendi minha mão, mas ninguém deu atenção. Visto que desprezaram todos os meus conselhos e não aceitaram minha repreensão, também eu rirei da sua desgraça. Quando o terror vier sobre vocês como uma tempestade e a desgraça os atingir como um vendaval, então clamarão a mim, mas eu não responderei. Se Deus está te chamando agora, não ignore esse chamado. Pode ser a última oportunidade. 4. A última chance. O momento é agora. Muitas pessoas acham que sempre terão tempo para se arrepender no futuro. Mas ninguém sabe quando será sua última chance. 2 Coríntios 6, 2 nos lembra: agora é o tempo favorável. Agora é o dia da salvação. Se você sente que Deus está falando com você, não adie sua decisão. Pode chegar um dia em que Ele não chamará mais. No próximo capítulo, veremos como fortalecer nossa fé para nunca correr o risco de se afastar. Como fortalecer sua fé e nunca mais se afastar de Deus. Se você entendeu o perigo de um coração endurecido e deseja permanecer firme na fé, a pergunta agora é: como fortalecer seu relacionamento com Deus para nunca mais correr esse risco? A Bíblia nos dá instruções claras sobre como viver uma vida espiritual sólida e inabalável. Vamos explorar algumas práticas essenciais. 1. Priorize sua vida de oração. A oração não é apenas um hábito religioso, mas a base do relacionamento com Deus. Se você deseja se manter próximo dele, precisa cultivar uma vida de oração diária. Jesus nos ensinou sobre a importância da oração constante. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26, 41. Se Jesus, sendo o Filho de Deus, orava constantemente, quanto mais nós precisamos dessa conexão diária. 2. Mergulhe na palavra de Deus todos os dias. A Bíblia não é apenas um livro, mas a própria voz de Deus falando conosco. É através da palavra que somos corrigidos, fortalecidos e renovados. Salmo 119, 11 nos ensina: guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Se você quer evitar o engano e permanecer firme, deve ler e meditar na Bíblia todos os dias. 3. Fuja das más influências. Muitas pessoas se afastam de Deus porque estão cercadas por influências erradas. A Bíblia nos alerta sobre isso. Não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15, 33. Se você deseja manter sua fé forte, avalie quem está ao seu redor. Rodeie-se de pessoas que te aproximam de Deus e não que te afastam dele. 4. Nunca abandone a comunhão com a igreja.
Uma das estratégias do inimigo é isolar os cristãos, pois sabe que uma ovelha longe do rebanho se torna presa fácil. A Bíblia nos exorta: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros. Hebreus 10:25. Se você deseja permanecer firme, não abra mão de estar em comunhão com outros cristãos. 5. Desenvolva o temor do Senhor. O temor do Senhor não significa ter medo de Deus, mas viver em reverência a Ele, reconhecendo sua santidade e justiça. Provérbios 9:10 nos ensina: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando entendemos quem Deus é, passamos a viver de forma mais cuidadosa, sem brincar com o pecado. Concluímos que a escolha está em suas mãos. Agora que você conhece a verdade, a decisão é sua. Você pode continuar adiando seu compromisso com Deus, ou pode decidir hoje fortalecer sua fé e garantir sua salvação. Se Deus está falando com você, não ignore o chamado. E lembre-se, se este vídeo te abençoou, curta, se inscreva no canal e ative o sininho para mais conteúdos como este. Assista ao vídeo que está aparecendo na tela agora e continue crescendo espiritualmente.